paz do Senhor. Hoje, sábado, dia 3 de outubro de 2020, o dia que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, nossa casa, nossa família, nossos queridos. Estamos como os que sonham, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. E que você tenha um sábado maravilhoso, especial, um sábado na presença do Senhor, junto à tua casa, à tua família, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, pensando um pouquinho, depois orando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos, em nome de Jesus. Isso é uma grande bênção, porque quando nós nos debruçamos, nós paramos para poder falar sobre a palavra de Deus e pensar sobre a palavra de Deus, e isso a Bíblia diz que é uma atitude de sabedoria, que o sábio, ele é sábio porque ele teme a Deus, e é esse o princípio da sabedoria humana, temer a Deus, ou seja, conhecer a Deus, respeitar a Deus, saber quem Deus é e o que Ele deseja, como Ele deseja, em nome de Jesus. Bom dia, minha tia Rosália, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe todos aí em Salvador, o Senhor esteja sobre toda essa família muito especial, família muito alegre, muito feliz e cheia do poder de Deus, porque é uma família completamente convertida, é uma família impregnada da presença de Deus. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Bom, então vamos ler a palavra do Senhor? Eu tenho falado nesses dias sobre essa passagem, saindo de Malaquias e entrando em Mateus. Só que não é apenas sair de Malaquias e entrar em Mateus. É claro, uma página, algumas Bíblias, 4 páginas em branco em outras Bíblias, mas o que significa isso no cômputo geral? Qual é a atmosfera? Qual é o ambiente que está se vivendo? Qual é a condição histórica? Isso é muito importante. Por que é importante? Porque a gente começa a sentir o quanto nós estamos próximos, dos mesmos sentimentos, dos mesmos dissabores, dos problemas, das dificuldades, que não eram somente aquela época, mas é sobre o gênero humano, como Pedro fala, antes de a gente ficar reclamando sobre o que estamos padecendo, o que estamos sofrendo, nós precisamos entender que os nossos irmãos no globo terrestre também estão vivendo, em algumas circunstâncias, alguma dificuldade. Por quê? Porque é inerente ao ser humano, é inerente a esse momento que nós vivemos, nessa vida, nessa vida terrena, nessa vida tão breve que nós vivemos, mas nós temos situações e circunstâncias. E para que isso? Para que a gente possa aprender, desenvolver, nos capacitar para aquilo que o Senhor tem para nós. Se não vivermos na totalidade aqui na terra, com certeza viveremos na eternidade no céu. Por quê? Porque aí a Bíblia fala que é uma vida abundante, uma vida que jamais nós experimentamos, uma vida que nem temos a exata consciência do que significa, mas nós sabemos que o Senhor tem para nós, e isso é maravilhoso. Bom, falando sobre a palavra do Senhor, realmente essa transição, nós entendemos ontem, e a gente conversando, eu falava para você sobre o judaísmo, o quanto o judaísmo estava forte, forte porque já tinha sua identidade, o judaísmo já conseguia enxergar a nação judaica como sendo um instrumento de Deus, uma ferramenta de Deus. O judaísmo também estava agindo de maneira a preservar a palavra de Deus. Agora você vai falar, mas houveram exageros. Mas em tudo na vida existe exagero, em tudo. Tanto é verdade que quando eu falei sobre Malaquias 3, do versículo 6 a 12, se você olhar lá no YouTube, porque tem tudo bem didaticamente separado, você vai perceber que foram 13 vezes que eu falei sobre dízimo e oferta. Por quê?
Porque quando eu falo de dízimo e oferta, eu não estou falando apenas do que significa na palavra de Deus dízimo e oferta, porque seria o suficiente. A questão toda é que quando eu falo de dízimo e oferta, eu estou tocando numa parte sensível da igreja, né? Se de um lado existe exagero, do outro lado existe um outro exagero. Se de um lado você tem um líder, talvez com seus, desculpe falar assim, não pelo... né? Mas você vai me entender, né? Se tem o líder lá com seus aviões, seus helicópteros, suas fazendas, suas cabeças de gado e uma série de coisas, você tem do outro, lá na outra ponta, você tem aquele pastor, o missionário, né, que vende almoço para comer a janta, às vezes não tem nem almoço para vender, porque não tem janta para comer também. Então você tem um lado e tem o outro. E eu, no meio dessa história, nesse fogo cruzado, fica difícil falar sobre oi Roseli, oi João, Deus abençoe vocês, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Então fica difícil falar de dízimo e oferta sem saber que é uma área sensível da lógica da igreja de hoje, da obra de Deus, né? De um lado você tem uma pessoa que tem, sei lá, um líder que tem aviões, helicópteros e fazendas e cabeças de gado. Do outro lado, que é a esmagadora maioria, né? Porque quando eu falo assim, eu falo de 15, 20, sei lá, 30 líderes, né? Ministros de igreja que estão nessa área. E do outro lado, você, eu não é exagero, né? Não é exagero, mas você tem centenas de milhares de pastores, missionários, igrejas que, né, vende almoço para comer a janta. Quando tem almoço para vender. Porque nem sempre nem tem o almoço nem tem a janta. Então você tem os dois extremos. E eu no meio dessa história toda, ministrando, porque o meu jeito de ler a Bíblia, de ministrar, é expositivo, né? É pegar página a página, lendo. Então quando chega para falar em dízimo e oferta, gente, eu paro 2 semanas para falar exatamente para aqueles que estão comigo em comunhão, lendo, pensando, meditando a respeito, possa desenvolver uma lógica bíblica, espiritual, uma lógica equilibrada, sem a emoção do extremo e sem a emoção do outro extremo. Não é fácil. Então, quando você pega os judaizantes, os judeus, e você pega essa classe de fariseus, saduceus, né, os escribas, então vamos só lembrar, escriba era o grupo dos fariseus, né? Os escribas, escriba, né? O que é ser escriba? Compilador, né? Aquele que escreve, né? Escreve a lei. O escriba, na sua grande maioria, era composta, né? Esse grupo compunha o grupo dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus eram, primeiro, o povo judeu gostava dos fariseus, porque os fariseus formavam os mestres, o rabinato, os rabinos. E para você ter uma ideia, até hoje na cultura judaica, eu vou falar de alguns judeus aí nobres, né? Einstein, Sabin, quem mais? Aquele que trabalha em Hollywood, Spielberg, eu vou falar só de judeu, né? Spielberg, Stan Lee, né? Stan Lee, o grande, para mim, né? Para mim, o grande escritor, né? Dos Vingadores, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor, Hulk, né? Então, para mim, né? Stan Lee, um cara faleceu o ano passado. Então, Stan Lee, vamos falar de outro aí. Poxa, Isaac Newton, né? O pai da lei da gravidade e tantos outros.
nenhum desses, presta atenção, nenhum desses tem o mesmo nível de valor que tem um rabino. Para você ver a importância dentro da cultura judaica, o que significa ensinar a Torá, ensinar as leis não, né? Estou falando plural, é errado. A lei mosaica, a lei de Moisés e os 613 estatutos, né? Então você tem a classe dos fariseus e você tem a classe, o grupo dos saduceus. Quem eram os saduceus? Era composto pelo sacerdócio. Saduceus, sacerdócio. Fariseus, escribas. Eram dois partidos, eram duas facções de uma mesma cultura judaica. Sendo que, quando eu falo em partido, não é político, tá? Porque não poderia ter. Só para você saber a história, o Império Romano permitia que o povo judeu tivesse a sua religião. Até a religião tudo bem, mas nunca falar de política. Política era vedada ao povo judeu de tal maneira que era crime inafiançável, era crime hediondo. Por isso que Jesus foi para a cruz. Por que era crime hediondo? Porque fazia parte de uma lei onde o César, a posição do César estava sendo violentada, né? Ou estava sendo relativizada, ou estava sendo discutida. E isso não podia. Então era fariseu e saduceu. Sendo que o fariseu cria na Bíblia inteira, quando eu digo, é o Antigo Testamento, tá? Então cria na Bíblia inteira, cria em toda a Torá, na lei mosaica e cria nos estatutos, né, da lei mosaica, que eram 613 estatutos, tá? Só que a tradição rabínica era tão forte, era tão importante, que os escritos rabínicos tinham praticamente o mesmo nível da lei de Moisés, praticamente o mesmo valor que a própria Bíblia. Tal era a tradição rabínica, tá? Para o grupo saduceu, dos saduceus, que eram os sacerdotes, como os sacerdotes não criam em ressurreição, não criam em anjo, não criam em espíritos, ou seja, não criam no diabo, também, né? Não cria nesse movimento do Espírito Santo, né? Então, para eles, e por isso eles não criam no livro de Isaías, não criam no livro de Ezequiel, então nem se fala, porque o livro de Ezequiel não pertence à lógica da cabeça do saduceu, né? Ezequiel, Jeremias, nada disso. O que os saduceus só defendiam? A lei mosaica, os 613 estatutos, os 5 primeiros livros da Bíblia e também, né, alguma coisa, pelo menos eles tinham escrito, né? Pelo menos o livro de Salmos e os livros poéticos, que são os livros de Moisés, que é o livro de Jó, e os livros poéticos de Salomão, que são os 3 livros de Salomão. Só. Não cria nada de profeta, não cria nada de volta de Jesus, nada disso fazia parte da lógica de cultura, de conceito do sacerdote. Daí você entender toda a dificuldade que Jesus teve. Está vendo como é bom a gente entender a cultura? Não para que ela interfira, mas para a gente entender como está a situação. Andando por fora, que eu não falei ontem, tem o grupo dos essênios, porque o grupo dos essênios era o grupo daqueles que haviam rejeitado o grupo dos fariseus. A gente entende por quê? Porque o fariseu era muito assim, muito lei, muito lei. Havia duas escolas rabínicas, que quando eu conversar sobre os evangelhos, eu vou falar mais dessas 2 escolas. Haviam 2 escolas que era assim: é pecado qualquer trabalho no sábado. Uma escola rabínica falava, então é pecado andar até o templo, a não ser que seja da sua casa até o templo. Mas qual é a quilometragem?
Aí um rabino defendia 3 quilômetros, o outro rabino defendia 5 quilômetros. Por que ele defendia 3 e 5? Porque é exatamente, veja só como que são as coisas, é exatamente a quilometragem da casa do rabino até o templo. Um era 3 quilômetros, o outro era 5 quilômetros. Aí ele falava, bom, eu não vou pecar. Eu não pecando, então os outros é que se virem. Então ele punha 3 quilômetros numa escola e 5 quilômetros na outra escola, né? Então uma escola, 3 quilômetros, a pessoa podia andar até o templo. A outra escola, 5 quilômetros. E o que as pessoas faziam? As pessoas, quando chegavam na sexta-feira, pousavam fora de casa. E ficava todas elas em grupos, esperando da hora para poder ir no templo ou para poder fazer as suas ofertas. Entendeu? Então os essênios, vendo tudo isso, falaram, vou dar no pé. Não quero nem ficar com os fariseus e muito menos com os saduceus. Porque os saduceus eram uma classe abastada, muito endinheirada, muito dinheiro. Todas aquelas barraquinhas que vendiam animais, né, para o sacrifício, que eu volto, olha só o que significa pensar com equilíbrio. Era necessário que houvesse a barraquinha? Era necessário. Porque não se tinha como carregar um animalzinho imaculado, limpo, naquele terreno, né, naquela geografia depressiva que era e continua sendo, né, a geografia daquela região, que é muito rochosa, muito arenosa e muito acidentada. Então não tinha como, tinha que comprar o animal. O problema não era comprar, o problema era a corrupção, o suborno que se fazia por causa disso. A questão toda era que o sacerdote não matava todos os animais, mandava pela porta de fora, na lateral, e aquele animalzinho punha lá assim, limpava, lavava e voltava para a barraquinha para ser revendida de novo. Fora o ágio que se cobrava entre a moeda do templo e a moeda de Roma. Tinha um ágio muito grande ali na negociação. E aqueles sacerdotes ganhavam muito dinheiro. Quando os essênios veem aquilo, eu estou fora. Aí sabe o que os essênios fizeram? Foram para as cavernas, que são chamadas as cavernas do Mar Morto. Lá que se encontrou, né, dentro de botijas de barro, que se descobriu que a botija de barro é um grande instrumento para manter preservado, né, os pergaminhos da época, né, as escrituras da época. Eles guardavam tudo em cântaros de barro, e em moringas, enfim, em utensílios de barro. E eles foram que a boa parte do que se encontra, principalmente do livro de Isaías, principalmente Isaías, mas também outros livros como Jeremias, praticamente na totalidade, o livro de Isaías então é inteiro, desde Isaías capítulo 1, primeiro versículo, até Isaías 66, último versículo, foi todo encontrado. E que foram esses moradores que eram aquilo que se tem como história, os essênios, que possivelmente João Batista pertencia a esse grupo. João Batista não era nem fariseu, João Batista também não era saduceu, João Batista não pertencia ao Sinédrio, que seria o congresso da época, né? Que seria a junção das duas casas, e João Batista também não pertencia ao grupo dos herodianos, que os herodianos eram realmente um partido, era um grupo subversivo, no qual possivelmente pertencia Judas Iscariotes. No grupo de Jesus, Jesus tinha de tudo, tinha até o político, que era Judas Iscariotes, né? Então, João Batista, né? O João o Batista, o que batizava, João pertencia a esse grupo dos essênios, que é por isso que você percebe que João Batista tem das suas práticas muito de Elias, né? Não é só porque está escrito na palavra, só na questão de autoridade, de constituição, de unção, de identidade espiritual, mas também era no seu jeito de ser, né? De se vestir de pele,
de comer gafanhoto com mel, de estar sempre às ruas, nunca dentro de algum lugar. Por quê? Porque João Batista não se encontrava naquele clima, naquela atmosfera, que é, infelizmente, o que muitos hoje dos nossos cristãos, não é só no Brasil, no mundo inteiro, não se sentem representados, né? E eles estão fora das igrejas exatamente por causa disso. Porque quando entram na igreja, as experiências nem sempre são muito boas, né? Em várias situações. Não é só no aspecto financeiro, em muitas outras situações, principalmente doutrinária, de Bíblia, de uma série de coisas. Então, esse é o momento, esse é o pano de fundo histórico que Jesus escolheu para nascer. É esse momento político desastroso, um momento religioso tão ruim, tá? Que você tinha saduceu de um lado, você tinha fariseu do outro, você tinha os herodianos de um lado, você tinha os essênios do outro, você tinha um sinédrio politicamente costurando todas as coisas. E no meio desse fogo cruzado você tinha um povo que não era assistido, um povo que não tinha os seus sentimentos, seus valores, as suas angústias, né, observadas por ninguém. E foi exatamente com vistas a esse povo que Jesus vem. Jesus vem exatamente para isso. Fazendo uma comparação ruim, mas comparando, né? Porque essa é a nossa função como servo de Deus, comparar, é aquilo que nós sentimos no mundo político de hoje, no Brasil, né? Quando você vai lá para a Câmara de Deputados, por exemplo, ou mesmo na Câmara de Vereadores no município, ou na Assembleia Legislativa dos deputados estaduais, é a mesma coisa. Você tem lá o representante da agricultura, você tem o representante do leite, você tem o representante da soja, você tem o representante da carne, da proteína animal, você tem o representante do verde, você tem o representante... Aí você se pergunta, você chega na hora, se você fica olhando, cada um tem o seu representante ali, né? Alguém para defender a sua causa. Aí você pensa como povo, mas e o representante do povo? Eles se esquecem que existe um povo. O povo não é assistido. O povo vai de troco. O povo é importante só para votar, mais para nada. Essa é a lógica que nós vivemos aqui. Então, exatamente, quando Jesus chega naquele momento, quando Jesus se propõe a nascer, porque é a plenitude dos tempos, como diz lá em Gálatas 4:4, ele se propõe a entrar num ambiente que é exatamente o que os profetas falavam na antiguidade. São ovelhas sem pastores. É um povo sem pastor. É um povo que não tenha, que não tem voz. Alguém que grite por ele diante de todas as autoridades. É um povo que fica ali, né? Que nem esse Bruno Covas e esse outro governador aí, o Dória, falando aqui de São Paulo, o Dória fez. Faça isso, fecha tudo e não sei o que lá. O que vai acontecer depois? E o povo? O povo deixa, continua nos transportes públicos, continua nos metrôs lotados. Vamos tirar ônibus, aí tirou ônibus, deixou pouco ônibus, os ônibus lotados aqui em São Paulo, em todos os bairros, principalmente nos horários da manhã e do finalzinho da tarde. E por quê? Porque não interessa, eles não andam de ônibus, né? Eles não pegam o metrô, eles não vão no hospital público. Os seus filhos não estudam em escola pública, né? Se pelo menos fizessem isso, iriam sentir na pele o que o povo sente, mas não tem. Então, é exatamente o que estava acontecendo naquele momento em que Jesus escolhe nascer. Tá bom? Bom, amanhã a gente conversa mais sobre Mateus, entrando agora realmente no livro de Mateus.
Vamos orar. Eu tenho bastante cuidado e me sinto muito responsável quando eu estou falando sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é muito séria. Porque ela fala de coisas que precisam nortear a nossa vida durante todas as 24 horas do dia. Amém? Então nós vamos orar, colocar diante do Senhor. Eva, Roseli, familiares, minha tia Rosália, vocês aí do Facebook, Magda, Andréia, Sônia e Kátia e todos vocês do Facebook. O Senhor esteja sobre a vida de vocês, tanta gente maravilhosa, o Isaac também, meu primo, né? E todos os outros. O Senhor esteja sobre todos vocês. A glória, a presença, o mover de Deus, em nome de Jesus. Quero também agradecer pela cirurgia da minha filha Giovana. Minha filha Giovana já está em casa, obrigado pela intercessão, vamos estar colocando também diante do Senhor. E também agradecendo a vida, né? Hoje a minha mãe faz 80 anos, a minha mãezinha faz 80 anos, então orando, agradecendo ao Senhor também pela tua casa, pela tua família, pelos teus queridos, em nome de Jesus. Essa fase da Giovana já passou, daqui a 15 dias haverá uma outra, né, um outro esquadrinhamento de como está, né? Porque possivelmente a Giovana tem uma segunda cirurgia, né? Então nós estamos orando, colocando diante do Senhor, mas glórias a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor fez a diferença, a Ele toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante do Teu altar, todos que estão aqui, como uma família, Bispo Antônio, Eva, Roseli, João, minha tia Rosália, Magda, Andréia, Sônia, Joel, Josué. Deus abençoe, o Senhor se derrame sobre cada família, as nossas famílias, os nossos queridos, os nossos avós, tios, os nossos pais, o marido, a esposa, filhos, netos, sobrinhos. Senhor, derrama-te sobre nós, vem com a tua glória, com a tua graça. Visita, Senhor, visita o organismo, visita, Senhor, os órgãos, os músculos. Senhor, visita o coração, as artérias, as veias, a circulação sanguínea. Visita, Senhor, os ossos, os músculos, os nervos. Visita o Bispo Antônio, Senhor. Visita o seu corpo, a sua coluna, o seu ciático, tudo aquilo que seja necessário para que haja cura, para que haja saúde. O Senhor é Deus, as tuas promessas, as tuas palavras o chamam de Jeová Rafá, o Deus que cura. Por isso vem com o teu mover de cura, movimenta-te, Senhor, sobre nós com essa nuvem de glória, de poder, de manifestação, visitação da tua grandeza sobre as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos. Olhos, em nome de Jesus, veias, músculos, coração, rins, fígado, recebam a cura, recebam o poder, recebam a graça do Senhor, o mover de vida, em nome de Jesus. Senhor, nós te somos gratos por tudo aquilo que já estamos vivendo e temos vivido, Senhor, na nossa casa, nossa família. Eu te agradeço pela Gigi, pela visitação, porque o Senhor estava na direção de todas as coisas, está na direção e no controle de todas as coisas. Também, Senhor, sobre todos aqui, seus familiares, seus queridos que estão em ambiente de hospital, por causa da pandemia, da infecção ou de outras enfermidades. Senhor, derrama-te, vem com a tua graça, com o teu poder, com o teu mover, move-te dos céus. Ó Deus, as tuas águas curadoras possam inundar os leitos, esses enfermos, traz a vida, ressuscita, restaura, reconstrói, renova, e nós te louvaremos sempre, porque a ti é dada toda a honra e toda a glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, o nosso Brasil, como eu acabei de falar agora há pouco, agentes públicos que estão, ó Deus, envergonhando o povo brasileiro, envergonhando, ó Deus, a investidura que o Senhor colocou sobre eles, porque foram colocados pelo Senhor. Que o Senhor venha com a tua justiça, com o teu juízo, ó Deus, e nós possamos, em perdão, pedindo de perdão,
pedindo a Deus de perdão pela nossa transgressão e pecado, possamos ver a nossa terra restaurada, renovada, visitada pelo Senhor. Sara a nossa terra, Senhor, vem sobre o nosso povo, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todos aqueles que estão ao teu redor. E que, em nome de Jesus, o amor de Deus Pai, esse amor pleno, essa vida abundante de Jesus, esse mover do Espírito Santo seja a tua marca, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta, porque com certeza o Senhor cumprirá com toda a sua palavra sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, até amanhã. Um beijo. Beijo para vocês. Magda, um beijo para vocês no Facebook. Andréia, Joel, Josué, Deus abençoe.